Que fim levaram as 20 maiores promessas do futebol brasileiro na década passada? Há exatos 10 anos, a Placar publicava uma lista elencando as 20 maiores promessas do futebol brasileiro. A apuração para levantar os nomes contou com consultas a dezenas de olheiros, técnicos e profissionais da base. Apesar de todo o esforço de reportagem, a maioria dos talentos escolhidos em nosso exercício de futurologia não vingou como se projetava naquela época. Um dos poucos que emplacaram, embora tenha decepcionado em sua passagem pela Europa, hoje brilha vestindo a camisa do Flamengo. Saiba o que aconteceu com a carreira de cada um dos prodígios da década passada. 20. Iago. Quando estava no sub-17 do Vasco, chegou a ser comparado ao ex-atacante Denner. Integrou o elenco campeão carioca em 2015, mas teve pouca cancha no time principal. Rodou por países como Estados Unidos, Kuwait e Coreia do Sul. Neste ano, fechou com a URT para disputar o Campeonato Mineiro. Em 2019, levou um susto ao ser baleado no ombro quando passava férias no Espírito Santo, sua terra natal. 19. Glênio. Zagueiro técnico e de boa estatura, era frequentemente convocado para a seleção brasileira sub-15. Dispensado da base do Inter, só fez sua estreia no profissional pelo Cruzeiro RS, mas logo encerrou a carreira por falta de oportunidades. 18. Mihai. Em alta na base tricolor, assinou contrato com multa rescisória de 30 milhões de reais. Porém, as seguidas lesões o impediram de vingar no São Paulo. Hoje, aos 27 anos, o meia acumula passagem sem brilho por times pequenos. Antes de fechar com o Gama para esta temporada, defendeu o Barretos na terceira divisão paulista. 17. Lohan. Volante canhoto, de rara habilidade, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011. Pelo Flamengo, subiu da base para o time principal por indicação de Vanderlei Luxemburgo, mas acabou se perdendo por indisciplinas e noitadas. Em 2018, foi baleado na perna ao pegar carona com um traficante. No ano seguinte, disputou o Catarinense pelo Hercílio Luz, seu último clube. 16. Lucas Farias. Apontado como o melhor lateral direito de sua geração, era figurinha carimbada na seleção sub-15. Apesar de ser monitorado por grandes clubes ingleses, teve pouco espaço no São Paulo, de onde partiu para empréstimos como Boa Esporte Náutico. Está sem clube desde a aventura pela USL, segunda liga dos Estados Unidos, em 2019. 15. Marlon Bica. Chegou à base do Internacional com apenas 5 anos. Capitão em todas as categorias, sagrou-se campeão sul-americano e mundial sub-17 pela seleção, em 2011, mas não teve chance na equipe principal colorada. Hoje defende o Comercial de Campo Grande. 14. Guido. Campeão da Copinha pelo Santos, não chegou a ser promovido para o time principal antes do vencimento do contrato, aos 22 anos. Ainda passou por Bahia e Juazeirense, onde encerrou a carreira nos gramados, em 2016. Virou engenheiro. 13. Bruno Sabiá. Irmão dos zagueiros Eli e Rodrigo Sabiá, Bruno era considerado o mais talentoso da família. Entretanto, as passagens pela base de Inter e Palmeiras não foram suficientes para projetá-lo ao estrelato. Acertou com o Marília para a disputa da Série A3 do Paulista este ano. 12. Romarinho. Não é aquele carrasco amado pelos corintianos. Visto como uma estrela precoce na base do Palmeiras, este Romarinho assinou seu primeiro contrato aos 13 anos, mas saiu do clube com fama de indisciplinado, sem estrear pelo time principal. Está sem jogar desde 2019, quando atuou pelo Atibaia. 11. Robert. Seu primeiro contrato com o Fluminense tinha multa rescisória avaliada em quase 200 milhões de reais. Após subir ao lado de Gerson e treinar com Fred, aceitou proposta para defender o Barcelona B. Sem brilhar na Catalunha, voltou ao Brasil de maneira discreta. No ano passado, jogou o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, não entrou em nenhuma partida. Agora, aos 24 anos, foi contratado pela Portuguesa RJ. 10. Lucas Severo. Foi alvo de disputa em Porto Alegre. O Grêmio acusou o rival Inter de aliciamento, após seu volante promissor ir parar na base colorada. No fim, Severo nem alcançou o time principal. O auge da carreira foi a disputa da segunda divisão gaúcha pelo Guarani, de Venâncio Aires. 9. Léo Bonatini. Centroavante de imposição física e presença diária, foi revelado pelo Cruzeiro e se destacou nas seleções de base. O bom desempenho no Goiás, em 2014, chamou a atenção do futebol europeu. Atua na segunda divisão suíça com a camisa do Grasshopper, emprestado pelo Wolverhampton. 8. Guilherme Costa. Surgiu como grande aposta da base vascaína, sob a esperança de traçar o mesmo caminho de Felipe Coutinho e Alex Teixeira. No entanto, aos 26 anos, após vários empréstimos para equipes menores, ainda não conseguiu se firmar em São Januário. 7. Matheus Oliveira. Filho de Bebeto, aquele do Nana Nenê que o ex-atacante embalou ao comemorar seu lendário gol contra a Holanda na campanha do Tetra. O meia pouco jogou pelo Flamengo, onde frequentava as seleções de base desde os 13 anos. Sem se firmar no futebol português, disputou o último Brasileirão pelo rebaixado Coritiba. 6. Vitor Andrade. Aos 11 anos,
Participou do Mundialito de sua categoria pelo Benfica e terminou a competição como artilheiro. No ano seguinte, desembarcou na base do Santos. Por falta de sequência no profissional, foi recontratado pelo Benfica, mas pouco jogou na Europa. Hoje, com 25 anos, fechou acordo para se transferir ao Suwon FC, da Coreia do Sul, depois de jogar o Brasileiro pelo Goiás. 5. Andrigo. Tido como a maior promessa do Beira-Rio após a saída de Oscar, o meia ambidestro não foi capaz de se provar no time principal do Inter. Com 25 anos recém-completados, vai para seu 8º clube na carreira, com a missão de levar o Guarani de volta à primeira divisão nacional. 4. Jean Xera. Sob grande badalação no Santos, onde chegou a receber salário maior que o de Neymar na base, empacou na transição para o profissional. Foi emprestado para várias equipes e encerrou a carreira precocemente, aos 22 anos, no Sinop MT. Agora tenta a sorte como jogador de esportes. 3. Adrian. Natural de Bento Ribeiro, mesmo bairro que viu Ronaldo Fenômeno nascer, sofreu com as inúmeras comparações a Zico na base do Flamengo. O meia-atacante foi emprestado a times europeus, como Cagliari e Leeds, mas jamais emplacou com a camisa rubro-negra. Pertence ao Sion, da Suíça, e disputou a última Série B pelo Avaí, por empréstimo. 2. Lucas Piazon. Tratado como um novo Kaká na base do São Paulo, o atacante figurou praticamente em todas as categorias da seleção brasileira. Antes de subir à equipe principal tricolor, o Chelsea desembolsou 7,5 milhões de euros para contratá-lo. Sem espaço no time inglês, pelo qual disputou somente 3 jogos, acabou emprestado a diversos clubes, entre eles o Rio Ave, de Portugal. Foi lá que chamou a atenção do Braga, que o contratou em definitivo este ano. 1. Gabigol. Goleador na base do Santos, o atacante logo subiu para o time principal e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Apesar de não ter dado certo na Europa, onde passou por Inter de Milão e Benfica, se tornou um dos principais atacantes do país e o maior ídolo do Flamengo na atualidade. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol.